Capítulo 161, Bem-vindo ao quarto andar. Cole se abaixou para o lado tentando ao máximo sair do caminho do que ele agora chamava de meta zumbi do momentum. Marca registrada pendente, é claro. Mas sair do caminho não foi suficiente, pois ele ainda foi jogado no meio da loja e direto para algumas mesas de espera. Mais uma vez, o impacto de ser jogado do outro lado da sala foi extremamente fraco, mas seu corpo ainda estava sofrendo danos devido ao impulso, habilidade cinética do zumbi. Foi quando o primeiro zumbi se deu a conhecer enquanto corria pelo chão como uma espécie de zumbi-aranha grotesco. Cole respondeu rapidamente enquanto corria em direção ao objeto e depois virava bruscamente para a direita, girando os quadris com tanta força que o ouviu estalar. Ele cortou com malacai preto, mudando o tamanho da lâmina até que se tornasse uma enorme espada. Ele cortou para baixo e, embora seu corte não fosse simétrico como ele queria, ele foi capaz de cortar o crânio do zumbi e metade de seu torso, deixando ambas as metades de seu corpo caírem no chão com um esmagamento úmido. Gravidade. O impulso zumbi mais uma vez tentou aproveitar sua vantagem enquanto corria em direção a Cole, que se virou e o enfrentou com força própria. Derramando uma quantidade significativa de sua energia e sutileza disponíveis na habilidade. Ao contrário das vezes anteriores em que Cole usou essa habilidade, agora ela era muito mais poderosa agora que ele estava no rank prata, o suficiente para que, ao usá-la, houvesse um deslocamento óbvio no ar. E foi mais poderoso do que Cole esperava, já que ele havia jogado o zumbi para trás, com força suficiente para que seu corpo se chocasse contra a parede da loja e permanecesse preso ali enquanto rosnava, estremecia e tentava se libertar, pelo menos por alguns instantes, primeiros 20 segundos de qualquer maneira. Eventualmente, suas lutas tornaram-se um pouco mais fracas e, eventualmente, tudo o que restou foi um prisma. Cole caiu no chão tentando recuperar o fôlego, pois parecia que seus ferimentos o estavam afetando. Houve estrondos altos sendo ouvidos ao fundo enquanto os zumbis do lado de fora tentavam forçar a entrada na loja. Cole balançou a cabeça enquanto fechava os olhos e sentia a energia em seu corpo. Havia muitos detalhes técnicos nisso, mas até agora Cole confiava em seus instintos para usar suas habilidades e, com isso, descobriu algumas coisas no processo. Por exemplo, manipulação de energia deu-lhe uma consciência de seu corpo que desceu ao nível molecular. Não foi baseado apenas na observação visual. Se houvesse algo errado com ele, Cole seria capaz de ver com um pensamento ou apenas com um pouco mais de observação do que o necessário. Ele podia ver dentro de seu corpo que uma espécie de miasma verde flutuava em todas as direções. Era como se tivesse vontade própria e tentasse ativamente devorar sua energia, ou melhor, seria melhor dizer que estava se convertendo. Quanto mais devorava, maior se tornava e mais sua influência em seu corpo se espalhava. Não foi capaz de afetar a maioria de suas habilidades, mas aquelas que eram passivas e dependiam fortemente de suas estatísticas estavam sofrendo. Por exemplo, ele também percebeu que sua percepção estava tão ruim agora que ele não conseguia nem utilizar seu domínio adequadamente. Mas tudo isso empalideceu em comparação com o fato de que ele não estava se curando do jeito que queria. E foi então que Cole percebeu a bomba. Ele estava ouvindo 2 batimentos cardíacos, e tudo dentro de seu corpo, encontrando o segundo coração crescendo no lado direito de seu corpo. Foi realmente chocante, e muito diferente do que poderia ser considerado normal, pois tinha o formato de um coração, era menor, mas era completamente preto, enquanto as veias tinham diferentes tons de roxo, vermelho, branco e azul. Este era o coração de um demônio. Ou talvez fosse o cerne de algo mais que ele não sabia dizer, e agora sua descoberta não era importante, pois Cole estava tentando descobrir uma maneira de sobreviver. Canalizar energia para sua habilidade, constituição demoníaca, foi o que ele tem feito até agora, e isso foi na esperança de que o fator de cura associado à habilidade ajudasse a curar seus ferimentos, mas não eram os ferimentos em si que eram o problema. Mas aquele miasma verde em seu corpo, fosse lá o que fosse, era realmente o que estava causando problemas em seu corpo e não deixando ele se curar do jeito que ele queria.
Cole foi atrás disso, e foi tão fácil que o chocou totalmente quando ele agarrou a energia dentro de seu corpo. Ele tentou empurrá-lo para fora, não havia tempo suficiente para admirar seu novo controle sobre a energia, pois a cada segundo que passava havia estrondos sucessivos vindos das persianas e da entrada da confeitaria à medida que mais e mais zumbis fizeram o possível para ter acesso a ele, ou melhor, a ele. De repente, houve uma força de sucção profunda dentro de seu corpo. Por um segundo seu corpo travou enquanto uma intensa onda de dor parecia percorrer seu corpo. A energia verde foi rapidamente canalizada para seu novo coração negro. Assim que cada pedacinho foi absorvido pelo coração, o coração pareceu pulsar com energia enquanto batia uma vez 2 vezes mais rápido que o normal e depois voltava ao seu estado normal, com batimentos muito mais lentos que o dele. Coração normal. Comedor de pecados usado. Mais 3-0 para energia negativa. Esta foi uma surpresa bem-vinda. Cole até agora não teve a chance de usar todas as suas habilidades porque se envolver com zumbis por muito tempo seria uma má ideia. Suas mordidas ou arranhões atrapalharam completamente seu equilíbrio. Usar suas habilidades, Sin Item e Sin Reaping, teria sido um tanto suicida. Mas talvez para eles também, o Silver Rank tivesse um pouco mais reservado para eles. As feridas de Cole fecharam rapidamente em um piscar de olhos quando ele se levantou com um sorriso, mas com sorriso ou sem sorriso, Cole ainda tinha um dilema em suas mãos. Os zumbis não eram como os Darklings, eles tinham números, mas os Darklings eram fracos e só podiam transmitir seus números empilhando-se em cima de uma pessoa. No entanto, os zumbis aqui, por outro lado, eram fortes, rápidos, e muitos deles tinham habilidades que poderiam ser absolutamente debilitantes e devastadoras quando usadas. Isso era como se fosse o primeiro andar de novo. Cole sabia que ele era forte, mas comparado a seus inimigos ele ainda estava a alguns passos de ser capaz de enfrentar um exército de sua espécie. Mas Cole sabia que era apenas uma questão de tempo, um pouco mais de prática e, claro, um pouco mais de subida de nível e tudo ficaria bem. Além disso, ele também poderia tentar atualizar as habilidades agora, já que suas estatísticas agora eram classificadas como prata. Ele poderia usar prismas de prata para aumentar o nível de algumas delas. Elas exigiriam diferentes quantidades de prismas com base em sua raridade anterior. Mas no final, seus problemas ainda eram como encontrar uma maneira de escapar da horda de zumbis superpoderosos que esperavam do lado de fora para pulverizá-lo. Ele se virou para ver se a loja tinha uma entrada pelos fundos. Aconteceu. Mas quando Cole se dirigiu para a entrada, houve uma enorme explosão de luz dourada do lado de fora da loja. Foi poderosa o suficiente para liberar uma explosão contundente que explodiu nas persianas e no que restou das vitrines da loja. Ele foi pego e jogado pela enésima vez em quantos minutos? Cole nem tinha certeza de que já havia passado 1 hora. Mesmo assim, ele teve uma concussão, pois foi forte o suficiente para deixar sua cabeça e seus ouvidos zumbindo. Cole podia sentir um corte enorme na cabeça cicatrizando, mas por trás disso havia também a sensação de letargia e fraqueza em seus membros. Ele podia se mover e com o quão confuso ele se sentia, ele não achava que permaneceria consciente por muito tempo. Simplesmente houve muitos impactos recentemente e seu corpo precisava de tempo para se curar adequada e completamente, com constituição de nível demoníaco ou não. Foi enquanto ele lutava para se levantar que ouviu o barulho de pés batendo enquanto as mesmas pessoas de quem ele estava tentando fugir entravam na loja e, assim como na primeira vez que o viram, um deles levantou a arma e disparou, e tudo o que Cole conseguia lembrar depois. Estava escuridão. Fim do capítulo. Capítulo 162, Poder do Dinheiro no Apocalipse. Quando Cole acordou, era um teto branco imaculado. Definitivamente não é o tipo de coisa que você esperaria encontrar em um apocalipse. Mas com tudo o que vinha acontecendo ultimamente ele sentiu a necessidade de ser cuidadoso e vigilante. Ele se levantou, apenas para descobrir que suas mãos estavam algemadas à cama. Ele rosnou e puxou-as, mas elas se esforçaram sob sua tentativa e não pareciam ter qualquer intenção de sair tão cedo.
Um olhar mais atento mostrou que ele estava em um quarto de hospital. Não era o que ele esperava para si mesmo, mas independentemente do porquê ou do que, ele não teve mais tempo para refletir sobre isso quando a porta do quarto foi empurrada e a primeira coisa que Cole notou foi o fato de que seu rosto parecia ser uma cruz de cicatrizes. Isso a deixava extremamente assustadora de olhar para fora, mas com todas as cicatrizes não fazia nada para tirar dela a beleza que ela tinha. De certa forma, parecia melhorar isso. A mulher não disse nada enquanto puxava uma cadeira e se sentava ao lado de Cole, com um olhar severo no rosto enquanto olhava e ponderava ao mesmo tempo. Foi estranho ver tal expressão no rosto dela. Era como se uma pessoa estivesse sentindo e reagindo a duas emoções ao mesmo tempo. Ela sacou uma pistola de aparência futurista e segurou-a nas mãos enquanto se recostava na cadeira, inclinou a cabeça para o lado e começou a falar com Cole. Eu sei o que você é, e embora eu preferisse ter passado toda a minha vida sem colocar os olhos em um maldito aspirante, há um limite para o que poderia ser feito contra a incursão dos aspirantes. Vocês seriam enviados aqui pelo sistema para explorar o que temos em nome de prepará-los para sua aquisição. O único conforto que estou obtendo com isso é o fato de que em breve vocês também seriam o campo de testes para outra onda de aspirantes, de outro universo, e nenhum poder que você tenha impedirá que isso aconteça. Mas deixando de lado sua presença nojenta, apenas matá-lo não funcionará a meu favor, e tenho certeza de que você não quer morrer. Não sei quantas vidas você tem disponíveis, mas vendo a quantidade de dano que você causou aos zumbis ao sair do colégio, e o fato de você ainda estar vivo e ter um fator de cura passivo que é absolutamente ridículo de se ter. Você não parece o tipo de pessoa que eu gostaria de ter como inimigo. Cole começou a rir, chocando-a quando se levantou da cama, as algemas do pulso direito já retiradas enquanto mantinha o olhar nela com um simples sorriso enquanto se libertava do segundo. Ela não se moveu, mas Cole percebeu que ela havia inclinado levemente a arma nas mãos, apenas o suficiente para que não parecesse que estava apontada para ele, mas qualquer movimento repentino lhe renderá uma bala no estômago, nas pernas, ou Deus me livre nas bolas. Essa é provavelmente a coisa mais inteligente que você disse desde que entrou neste lugar. Não sou de arrogância, mas nem eu gostaria de me ter como inimigo. Cole disse a ela enquanto descansava a palma da mão sobre as pernas cruzadas, demorando-se enquanto arrumava o travesseiro e descansava as costas contra a cabeceira da cama do hospital. Eu provavelmente já disse muitas coisas inteligentes, é uma pena que você seja estúpido demais para ter percebido o que eram. Cole encolheu os ombros e decidiu que talvez fosse melhor parar de antagonizar a mulher. Ela poderia ser mais forte, um fato que Cole podia sentir mesmo daqui, mas ele não se importava. Mais forte só significava que havia outro obstáculo que ele teria que pular o mais rápido possível. O que exatamente você quer? Quando eu precisei de ajuda, tudo o que vocês queriam fazer era abrir fogo contra mim e tentar me matar. E vocês fizeram isso mais de uma vez. Estou pensando em retribuir a vocês por isso. Cole ameaçou com um olhar irritado no rosto. A única resposta que obteve dela foi uma sobrancelha levantada e um sorriso zombeteiro. Por favor, você tem que perdoar Marshall, a guerra com os Banelings cobrou seu preço, e ver uma forma suja e mancando com um chapéu de cowboy na cabeça foi motivo para supor que ele estava olhando para um zumbi muito perigoso. Vendo que você foi capaz de escapar das balas e correr para salvar sua vida contra probabilidades intransponíveis, é apenas essa sua roupa estranha que o coloca fora do lugar, mas você deve mudar isso logo. Cole revirou os olhos. Era óbvio que por mais que ele quisesse antagonizar essa mulher, ela também sabia quais botões apertar. Que porra vocês querem e o que estão fazendo aqui? Cole perguntou enquanto endurecia os olhos e olhava para ela com toda a seriedade. Ninguém poderia tocar em suas armas, o que significa que elas estão vinculadas. Embora eu aconselhei para verificá-las, elas pareciam estranhas ao toque. Então, por causa disso, ou melhor, provavelmente não poderíamos ver a maldita coisa como nada mais do que um item de colecionador, e neste planeta isso seria um desperdício completo.
há muito poucas pessoas com fundos para serem colecionadores de armas que não são práticas de usar ou que são incapazes de serem usadas no campo de batalha, mesmo com o quão poderosas elas são. É claro que poderíamos enviá-lo e vendê-lo para todo o mundo, mas prefiro ter o mínimo de interação possível com o resto do maldito universo. Vocês são todos loucos e ladrões, uma taxa de proteção e uma taxa de escolta para levá-lo a uma torre que ainda está relativamente de pé e tem alguma aparência de civilização. Não podemos vender suas armas e não temos acesso ao seu inventário. Então, ou você nos dá o que queremos ou nós o deixamos para trás, entregue ao seu destino. Você pode vagar pelo deserto tentando descobrir em quais das torres de Babel ainda vivem pessoas. Você será engolido pelo frio e pelas tempestades de areia que são tão poderosas que arrancariam a carne de seus ossos, mesmo para uma pessoa tão poderosa quanto eu. Para essa força da natureza posso muito bem ser um pedaço de papel colocado em uma máquina trituradora. E como não sou de rodeios, vou ser franco. Segurança e informação, basta pagar a passagem e nós fazemos tudo isso. Você pode pensar nisso como uma primeira lição sobre como as coisas funcionam por aqui, e não é apenas uma primeira lição, é também gratuita. Tome isso como uma oferta de paz. Cole ergueu uma sobrancelha para ela enquanto perguntava. Aspas. E você acha que posso simplesmente confiar em você e acreditar na sua palavra? Vocês já tentaram me matar 2 vezes e isso sem contar acordar amarrado a uma maca em uma sala ou cena obviamente gerada holograficamente. E mesmo que eu nunca tenha tido a intenção de confiar nos meus sentidos, a colônia que um de vocês está usando é tão forte que estou fazendo tudo ao meu alcance para não vomitar em todo o seu traje de combate. Por que eu deveria confiar em você? Você fez um grande esforço para me enganar. Ela deu a Cole um olhar irritado enquanto dizia. Você ainda está vivo, não está? Isso deveria ter sido prova mais do que suficiente de que estávamos dispostos a fazer um acordo com você, e quanto à titralidade, você é um aspirante com habilidades indocumentadas, não me importa como você me explica, um aspirante é uma entidade hostil, para mim e meu povo, então vou tratá-lo como tal. Cole balançou a cabeça, mas no final das contas ela estava certa, ele era um aspirante, e parecia que isso não era algo que os moradores locais gostam muito neste andar. Eles poderiam facilmente tê-lo matado enquanto ele dormia, sem ter que passar por todos esses problemas e titralidades, mas Cole estava cansado, ele já foi traído muitas vezes, não havia absolutamente nenhuma boa razão para confiar nessas pessoas. Mas o dinheiro é uma linguagem que pode ser compreendida em todas as realidades e universos. Felizmente para ele, ele tinha bastante, e se este era o andar onde seu dinheiro lhe daria uma vantagem, talvez já fosse hora de ele viver como o dinheiro, Pino Rei ele era, ou melhor, o Pino Rei que ele estava se tornando. Fim do capítulo. Capítulo 163, Acordos no Apocalipse. Cole balançou a cabeça enquanto olhava para as pessoas à sua frente. Suas roupas eram impressionantes, e não eram baseadas no que eles estavam vestindo, mas sim na maneira como eles se comportavam como uma unidade. Era um tanto militarista, mas ao mesmo tempo havia uma certa facilidade com eles que ele simplesmente não conseguia definir. Mas, em última análise, o tipo de palavra que ele usaria para descrevê-los seria mercenário. A mulher que o ameaçou estava à frente de todos, diante de um impressionante caminhão blindado. E assim como Cole havia imaginado, havia uma dúzia deles, e a armadura que eles usavam tinha motivos do que pareciam ser lobos em suas ombreiras. Eles provavelmente eram chamados de lobos ou alguma outra besteira, porém seu senso de perigo estava gritando para ele que ele estava lidando com um grupo de pessoas extremamente perigosas. Ele provavelmente poderia pegar todos eles como estava agora, ou talvez apenas um deles. De qualquer forma ele sabia que estaria pagando o custo de algumas vidas para eliminá-los, não vale o risco. Então, quanto me custaria ter vocês me transportando para um lugar seguro? E vamos ser sinceros, se vocês me enganarem ou me cobrarem demais, eu saberei, e os perigos deste mundo sangrento que se danem, eu encontrarei meu caminho. Saia dessa e venha caçar vocês mais tarde.
Todos levantaram as sobrancelhas com variados olhares de diversão em seus rostos, era quase como se não pudessem sequer imaginar tal cenário. Então, se você nos encontrar, o que você vai fazer? Nos matar? Um sujeito de aparência tímida perguntou a ele enquanto dava a Cole um sorriso feroz. Cole o reconheceu imediatamente e pela primeira vez em muito tempo usou uma habilidade que quase havia esquecido que tinha em seu arsenal. Lesser Mind Control, o sujeito tímido que Cole imediatamente reconheceu como a pessoa que eles estavam chamando de Marshall, e o mesmo idiota que abriu fogo contra ele sem sequer identificar corretamente se ele era um zumbi ou não. Ele sacou sua arma, assustando seus parceiros enquanto todos estavam em alerta enquanto ele abria fogo sem cerimônia contra sua própria rótula. Isso foi mais do que suficiente para remover o controle que o menor controle da mente tinha sobre ele quando ele soltou um grito selvagem e caiu no chão, agarrando as pernas e gritando em estado de choque. Nem por um segundo nenhum de seus camaradas pensou que Marshall era o responsável e simplesmente decidiria atirar na própria perna. Todos se viraram e apontaram suas armas para Cole, que tinha uma expressão entediada no rosto. Era óbvio que agora eles estavam mais cautelosos com ele do que antes. O controle mínimo em qualquer cenário e em qualquer universo é provavelmente o que você chamaria de a maior habilidade tabu que existe. Havia algo extremamente estranho e perigoso nas habilidades de controle mental, e era algo que todos estavam extremamente preocupados. Cole, por outro lado, não se abalou, isso era um blefe e que poderia dar errado de centenas de maneiras diferentes. Eles poderiam facilmente decidir que queriam colocar uma bala na cabeça dele, mas todos eles rapidamente deram um passo para trás e se certificaram de que a segurança de suas armas de fogo estava desligada enquanto se preparavam e esperavam que Cole fizesse qualquer tipo de movimento que justificasse a abertura de fogo e o fim de sua vida de controle mental. Se você fizer um único movimento ou até mesmo pensar que vou explodir sua cabeça. A mulher que era a líder deste grupo disse a ele. Cole encolheu os ombros e apontou para o cara com o buraco na perna chamado Marshall. Todos se viraram para olhar para ele, embora Cole não estivesse falando, então olharam para ele, obviamente esperando que ele lhes desse uma explicação. Sinto muito, mas ele atirou em mim e quase me matou, agora ele está dizendo merda. De qualquer forma, ele agora sabe, assim como todos vocês, que não sou o tipo de pessoa com quem os jovens podem brincar, rodeios e indo direto ao ponto. Sou apenas eu mostrando a você tudo o que realmente não quero ser fodido, e se você fizer isso, retalharei com todas as forças ao meu alcance. Caras tem uma maneira de ele cuidar disso, se você não tiver, então você pode adicionar as contas médicas dele ao pacote, eu já deixei meu ponto de vista, então me diga, quanto me custaria dar o fora, deste prédio, e me diga qual é o seu maldito nome. Cole terminou enquanto se virava para olhar para a mulher que era a líder. Meu nome é Irma e, francamente, não gosto de você, Cole Knight, o destruidor do mundo. Mas admito que o Marechal pode ser difícil, mas também me lembro que pedi desculpas em nome dele pelo que ele fez, então por que então você atacaria com controle mental? Esse tipo de merda não é nada legal e tornaria mais difícil confiar em você. Cole ergueu uma sobrancelha e disse a ela em um tom direto. Eu absolutamente não dou a mínima para a sua confiança, estamos fazendo uma transação e a única coisa em que você deve confiar é no dinheiro que é trocado entre nós. Agora me dê uma cotação para que possamos dar o fora daqui. Ela olhou para ele, demorando longos segundos para observá-lo e decidir se eles iriam ou não deixar passar o fato de que Cole quase aleijou um membro de sua equipe. De qualquer forma, ele não estava tão preocupado com qualquer escolha que escolhessem fazer. Se tudo se resume-se a uma luta, Cole sabia que seria capaz de escapar deles depois de causar-lhes algumas perdas significativas, mas, novamente, não seria uma atitude sensata de sua parte subestimar seus oponentes, eles poderiam ter algo reservado, isso o neutralizaria completamente, afinal aquele era um andar novo. Tudo bem, então senhor. Cole, incluindo as contas do hospital do Marshall, custaria um total de 500 ouro para levá-lo a um local seguro.
Cole ergueu uma sobrancelha com isso, ele riu, mas então se conteve, não seria bom mostrar sua mão tão cedo. Então ele acenou com a cabeça e se virou para eles, certificando-se de que todos estavam olhando para ele. Você está realmente tentando me enganar agora? Ele perguntou à mulher que disse que seu nome era Irma. Honestamente, ela não parecia uma Irma, mas se isso importava ou não, Cole não se concentrou nisso enquanto fazia a transferência. Ele viu a expressão chocada no rosto dela quando o sistema o disponibilizou para ela. Obviamente ele tinha o dinheiro disponível, mas ele não queria fazer parecer que tinha tanto que eles chamariam uma quantia grande, que eles iriam tentar enganá-lo. Além disso, ele já sabe que os 500 ouro que ela pagou já eram uma grande quantia de dinheiro, então Cole estava tentando jogar pelo seguro. Ele era nigeriano e conhecia muito bem dinheiro. Você não brinca com merdas assim, mesmo tendo muito dinheiro à sua disposição. Então ele acenou com a cabeça para ela e esperou que ela tomasse uma decisão. Está tudo aqui, 500 ouro. É o suficiente para levarmos você para um lugar seguro e ajudar Marshall com seus ferimentos. Mas aqui está o que é: prejudique qualquer membro do meu grupo novamente e eu não me importo com quanto dinheiro você tem, eu mesmo vou te matar, com controle mental ou sem controle mental. Temos acordo? Cole sorriu para ela e disse: nós temos um acordo. Ela olhou para Cole com um olhar cauteloso. Quase como se ela realmente não tivesse tanta certeza de que Cole concordaria com o preço que ela havia estabelecido, ou melhor, que ele mudaria repentinamente de ideia sobre seu acordo com o preço. Mas foi também através disso que Cole descobriu uma fraqueza gritante que todos eles tinham, a maneira como seus olhos brilharam quando ela mencionou 500 moedas de ouro. E então o choque nos olhos deles quando ele concordou. Parece que eles realmente eram muita ganância, ou talvez não fosse ganância. Talvez fosse muito mais do que ele jamais pensou. Cole decidiu parar de vê-los por causa dos mercenários malvados que ele pensava que eram, e talvez fosse melhor dar uma olhada longa e muito mais de perto. Assim como Cole olhou de novo. Sim, Siquinhais. Fim do capítulo. Capítulo 164, Chitulho Wannabe no Apocalipse. A área que eles haviam furado era na verdade uma fábrica ou fábrica de embalagens de peixe. Sinceramente, Cole não sabia dizer por que tal edifício estaria dentro de uma cidade coberta tão grande. Ele pelo menos esperaria que tal edifício fosse colocado do lado de fora, onde o cheiro não incomodasse a sociedade. Mas, em vez disso, o lugar era uma fortaleza absoluta com paredes maciças de aço e concreto puro. Ele foi construído de forma a manter o cheiro contido, pois é transportado por enormes rampas de lixo, grandes o suficiente para a passagem de caminhões enormes. Era um local fortificado que lhes dava acesso a este andar específico e a quaisquer outros. Então, por assim dizer, era uma base avançada para mercenários sempre que eles vasculhavam esta torre. Mesmo assim, eram essas rampas enormes que os levariam para fora do prédio. Estava infestado com seu quinhão de zumbis, mas também era o caminho mais seguro e direto para o solo e para fora da torre. É claro que a jornada de descida não seria fácil, já que os lobos, como eles passaram a se chamar, perderam 8 membros de seu grupo mercenário só para chegar aqui. Isso não inspirou nenhum sentimento de confiança em Cole, mesmo com a explicação que receberam, sobre as perdas serem devidas a um momento de descuido de ninguém menos que Marshall, o idiota feliz do gatilho. Talvez Cole devesse tê-lo deixado sangrar, já que ter esse tipo de pessoa por perto definitivamente prejudicaria suas chances. Seria uma repetição de ter que lidar com um idiota como ele vem fazendo com qual é o seu nome no primeiro, segundo e terceiro andar. As mãos dele estavam um pouco atadas agora, mas se Cole fizesse o que queria, seria melhor se aquele cara fosse tirado de cena agora, antes que ele se tornasse uma ameaça mais irritante no futuro. Cole não acreditava em deixar pontas soltas. Se você não lidou com coisas como essas, é quase certo que elas voltarão e morderão sua bunda. Ele balançou a cabeça enquanto prestava atenção ao que estava à sua frente. A embalagem ou a palavra correta seria Kenin. Bem, este lugar suspeito, embora fortificado, era desnecessariamente grande.
Eles também levaram uns bons 25 minutos para se deslocarem de uma ponta a outra da fábrica, e eles estavam dirigindo. Mesmo assim, toda a viagem foi silenciosa e Cole não seria o único a quebrar o silêncio, mas ele não precisou se preocupar muito com isso, pois um enorme gemido metálico foi ouvido atrás deles, e de repente ocorreu um terremoto. O caminhão em que eles estavam parou bruscamente quando o líder mercenário se virou para ele e em um tom que não admitia discussão disse a ele, dá-o fora. Ele não discutiu quando saltou do caminhão em que estava, achando mais fácil encontrar o equilíbrio do que todos os outros. Ele percebeu que todos estavam próximos dos caminhões, mas com a vigilância elevada, olhando para a esquerda e para a direita e principalmente para a escuridão que era o teto da fábrica. Foi nesse momento que Cole percebeu e entendeu o que diabos estava acontecendo. O prédio inteiro estava tombado, ou melhor, seria melhor dizer que estava caindo. Mas não foi só por si só, enquanto vigas e pedaços de concreto choviam do ar, Cole viu uma abominação. Pois essa era a única palavra que ele poderia usar para descrever a massa contorcida de carne e tentáculos, e múltiplas bocas, tudo em um corpo que era do tamanho do Empire State Building. Ok, talvez isso fosse um pouco exagerado. Se ele tivesse que ser mais preciso, seria do tamanho de um navio de cruzeiro no mundo real. Era tão grande que Cole não tinha ideia de onde começava e onde terminava. E a parte do seu corpo que foi vista parecia mover-se através do edifício, enterrando-se mais profundamente nele. Cole nem sequer pensava que fosse possível que uma criatura com uma massa tão abominável fosse capaz de se mover, mas ela estava se movendo e se movendo rapidamente. Que diabos é aquela coisa? Cole perguntou em voz alta, mas não obteve resposta, pois bem na sua frente uma enorme viga caiu do céu para atingir um dos outros mercenários. Ele teria previsto isso também, mas com aquela coisa enorme se movendo, tudo ficou instável. Então foi uma cena visceral quando um feixe de 4 metros de comprimento e meio metro de largura o transformou em uma pasta muito feia. Cole ouviu alguém chamar o nome do cara morto, e ainda mais ele viu a alma do cara morto gritando de raiva enquanto sua alma era sugada para cima, direto para uma das muitas bocas na monstruosidade acima deles. Isso literalmente era uma cena saído direto de um filme de terror. Todos estavam morrendo porque Cthulhu decidiu que queria dar uma volta no quarteirão. Em sua opinião, ficar aqui não ajudaria em nada, era melhor continuar se movendo para escapar da amplitude de movimento da abominação, Vanab de Cthulhu. Ele se virou para o líder prestes a falar com ela quando ela bateu a mão na boca dele e o empurrou no chão. Então ela começou a sussurrar furiosamente para ele. Não se mexa, porra! Essa coisa sente movimento mesmo da menor magnitude, é por isso que saímos do carro, então pare. Ela nunca conseguiu terminar o que estava dizendo, pois a enorme circunferência da criatura parecia cair do céu. Cole sentiu o perigo chegando antes que ele chegasse, e seus instintos assumiram o controle quando ele a agarrou e imediatamente usou Dança das Sombras. Sua forma se fundiu nas sombras enquanto dezenas de tentáculos com bocas menores presas a eles cortavam a área que seus corpos antes ocupavam. Eles apareceram a alguns metros de distância quando Cole se virou para observar a pilha de ruínas do caminhão em que estavam dirigindo. O resto do grupo mercenário ainda estava absolutamente imóvel enquanto cada um deles não podia fazer nada além de esperar com a respiração suspensa, e corações batendo. Cole salvou seu líder e não foi um movimento, mas um teletransporte, mas mesmo isso pareceu ter acionado o monstro, pois enviou mais tentáculos contra sua localização. Cole observou e percebeu que mesmo que continuasse usando Dança das Sombras para salvar suas vidas, o resto dos mercenários que ainda estavam presos em um único lugar seriam pegos no fogo cruzado. Não que ele devesse se importar, mas ele já havia pago o dinheiro necessário para transportá-lo para um lugar seguro. Ele não iria deixar seu investimento ir pelo ralo, especialmente quando ele não tinha absolutamente nenhuma ideia em que direção seguir. Shadow Dance afastou-o um pouco mais do grupo de mercenários enquanto Cole fazia tanto barulho quanto possível. Foi um erro, pois a criatura pareceu reagir ainda mais violentamente. Seu enorme corpo começou a cair do céu.
Era óbvio que agora estava dando tudo de si na tentativa de destruir Cole e, em troca, agora queria destruir tudo. Normalmente isso não teria sido um problema, mas esta criatura era enorme, Cole não era nem capaz de vê-la terminar e começar e agora estava deixando cair todo ou pelo menos a maior parte daquela quantidade extremamente grande de espaço sobre eles, e nenhum dos objetos de Cole as habilidades de movimento fossem fortes o suficiente para lhe dar maior alcance, ele também não seria capaz de trazer mais ninguém, pois seria necessário tudo o que ele tinha para escapar do horror que estava por vir. Ele correu, seu corpo ficou embaçado enquanto utilizava o Spectral Rover, e levava essa habilidade ao limite, queimando até o último fragmento de energia em seu corpo enquanto corria para salvar sua vida. Mas mesmo com toda a velocidade e todas as habilidades, a sombra sobre sua cabeça continuou a crescer cada vez mais e a mão da morte se aproximava cada vez mais. Mas, ao contrário de sua morte anterior, desta vez Cole não tinha tanta certeza de que seria capaz de decifrar, porque estava sendo retardado por um fato irrefutável, ele ainda estava arrastando o líder mercenário junto. Fim do capítulo. Capítulo 165, Zumbis superpoderosos no Apocalipse. Cole era muitas coisas agora, mais rápido, mais forte, mais resistente, mas o que realmente estava acontecendo com ele agora era sua velocidade de pensamento. Foi absolutamente integral, já que essa era a única coisa que ainda mantinha os dois vivos. Seus corpos se moviam através do véu, nada mais do que borrões a olho nu enquanto Cole corria pelo interior em ruínas da megaconstrução em que estava. Algum tipo de escritório do governo. Cole não se importou enquanto torcia o corpo no ar, puxando o corpo do comandante para perto do seu enquanto passava entre as lacunas nas vigas que formavam uma enorme torre de celular. O vento soprava em seus ouvidos e cabelos enquanto os sons de estrondos massivos ainda eram ouvidos atrás dele. Eventualmente, Cole chegou ao que considerou ser o fim da fábrica. Na parte traseira do prédio havia um túnel enorme que descia um pouco. A essa altura a criatura parecia ter redobrado seu esforço, o que quer que ela pensasse que Cole tinha era a capacidade de se mover muito rápido, ela tinha a intenção de acabar com ele. Cole irrompeu no túnel, com o coração martelando fundo no peito enquanto a comandante se arrastava para longe dele e regurgitava sem cerimônia todo o café da manhã daquela manhã. Cole franziu o rosto em desgosto prestes a dar um bufo zombeteiro quando ele também se dobrou e vomitou, vomitando enquanto empurrava seu corpo ao limite absoluto que poderia suportar com o uso da habilidade Spectral Rover e Shadow Dance, para fugir desse monstro. Embora Cole estivesse agora muito mais forte, ele ainda não era invisível. Havia um limite de pressão que poderia ser dado para utilizar uma habilidade antes que ela se tornasse um esforço demais para o seu corpo aguentar, mesmo se você tivesse uma superabundância de energia para usar na utilização das habilidades. Cole não tinha certeza de qual era seu limite rígido, e era por isso que o treinamento seria muito importante assim que ele tivesse uma chance. Mas até esse momento, tudo o que importava era permanecer vivo pelo maior tempo possível. Ele agarrou o comandante novamente prestes a usar o rover espectral, mais uma vez, já que a monstruosidade ainda estava em seus calcanhares. Mas uma dor aguda percorreu o núcleo de Cole quando ele caiu no chão, seu corpo estremecendo com a intensidade enquanto o comandante o arrastava e jogava um braço sobre o ombro dela. Ela não disse nada enquanto o arrastava em direção ao que era um caminhão blindado parcialmente coberto, com metade do tamanho de um caminhão monstro e extremamente imponente de se olhar com a enorme metralhadora Gatling plasma colocada em cima do capô do carro. Você não usa uma habilidade com tanta força quanto acabou de fazer, isso é uma passagem só de ida para uma morte dolorosa. Você precisa deixar seu corpo se aclimatar e descansar do ataque de energia que acabou de passar. Você acertou seus limites, mas da próxima vez que você pretende usar habilidades de teletransporte e movimento como essa, será muito mais fácil para você. Mas ainda assim não posso deixar de perguntar, quanta energia você tem? Ela perguntou em estado de choque enquanto amarrava Cole no banco do passageiro e ligava o caminhão,
dirigindo mais para dentro do túnel enquanto os pedaços de concreto da missiva começavam a cair do céu. Cole se virou para olhar para ela, estremecendo ao fazê-lo, pois movimentos bruscos pareciam tornar a dor e o aperto que sentia no peito muito piores do que esperava. Muito, parece demais para o meu nível atual. Ele respondeu, causando-lhe ainda mais confusão enquanto ela arrastava o volante do carro para o lado com força, evitando uma pilha de entulho de concreto. Houve um gemido enorme atrás dele quando Cole percebeu que o túnel não estava desabando no nada como ele esperava, ainda mais foi o fato de que a criatura não os estava mais seguindo. Ou pelo menos não no sentido tradicional, quando passou por uma curva bastante rápida e um enorme tentáculo com uma boca cheia de presas serrilhadas e aneladas bateu no tamanho do caminhão com força suficiente para realmente levantá-lo do chão. Havia uma chance de ele tombar, mas um uso rápido de gravidade de Cole foi suficiente para endireitar o carro quando o comandante pisou fundo, ganhando velocidade enquanto a enorme arma no topo do carro girava e então começava a cuspir chumbo e lasers no apêndice de carne que o segue. A rampa é feita de alguns dos materiais mais reforçados do planeta. Além de suas funções originais, ela também serviria como rota de fuga caso surgisse uma crise de qualquer tipo dentro da torre. Aquela coisa não seria capaz de enviar seu corpo principal atrás de nós, e depois de um certo nível certamente o perderemos, mas até então a melhor coisa que podemos fazer é nos afastar tanto quanto pudermos de seu volume, dessa forma ele deixaria de nos sentir. Cole não conseguiu dizer mais nada em resposta quando outro tentáculo voou sabe-se lá de onde e bateu na frente do caminhão, amassando o capô e quase virando-o quando sua traseira foi levantada no ar enquanto o caminhão derrapava para frente, seu nariz por mais de uma dúzia de metros. Mais uma vez, Cole teve que confiar em sua habilidade, gravidade, para mantê-los vivos. Ele jogou a mão para fora, liberando uma explosão do caos, que foi direto para a boca aberta de outro tentáculo. A explosão foi espetacular, pois um jato de sangue e carne arruinada pintou a traseira do caminhão enquanto ele seguia em frente. Mas estava longe de terminar, pois um salto no topo de uma descida expôs os dois a uma massa de tentáculos esperando por eles no final da rampa, com seu caminho a seguir completamente bloqueado. Porra! O comandante praguejou quando a arma em cima do caminhão abriu fogo com absoluta vingança. Gritos selvagens encheram o ar enquanto todos os tentáculos eram dilacerados a uma velocidade visível a olho nu. Mas isso foi o suficiente, pois parecia que havia massa demais. Eles entraram no que era literalmente um túnel de tentáculos, com cada um deles quebrando e batendo no caminhão na tentativa de jogá-lo fora. Cole respirou fundo e ultrapassou os limites de sua imaginação, criando e invocando uma explosão de caos, acima do teto do carro e longe de seu corpo. A bola de energia caótica ondulou, como o interior de um vulcão furioso. Em seguida, ele explodiu, levando consigo um grande pedaço do teto do caminhão. A explosão pareceu espalhar uma onda que afundou em todos os tentáculos ao redor do caminhão e se espalhou, indo mais fundo até mesmo através das numerosas camadas. Por um momento todos os tentáculos congelaram, nenhum deles conseguiu fazer qualquer tipo de movimento. A comandante colocou seu rifle de assalto do lado de fora e começou a atirar, na esperança de destruir um caminho antes que eles se chocassem contra a parede de tentáculos, ainda mais agora depois de um certo alguém utilizou uma habilidade que rasgou o teto do caminhão junto com a poderosa arma em cima dele que os mantinha seguros. Cole tinha uma expressão tímida no rosto ao notar uma mudança repentina. Havia uma propagação de veias negras ao redor dos tentáculos, elas apareceram de repente e se espalharam em um piscar de olhos. E nem um momento tarde demais, eles se chocaram contra a parede dos tentáculos. Mas em vez de se transformarem em carne dura, eles se transformaram em um rei quebradiço de carne macia que se desfez em uma chuva de sangue negro infectado e carne podre. E foi então que ouviram os gritos e rugidos de dor enchendo o ar. Esquieri! Cole não pôde deixar de estremecer com o que estava ouvindo, mas não houve tempo para prestar atenção ao que o monstro estava sentindo. De alguma forma, o tentáculo os levou de volta para o prédio e para longe do túnel,
e quando explodiram, eles descobriram que estavam indo direto para uma boca gigante e cheia de dentes em um campo de beisebol também cheio até a borda com a porra dos mortos-vivos, e mais do que alguns deles estavam voando no ar. Oh, merda! Cole xingou em voz alta quando o comandante fez uma curva fechada para a esquerda. A monstruosidade parecia mais preocupada com a dor que sentia enquanto recuava rapidamente, seu enorme volume se afastando deles de uma maneira tão chocante que Cole nem sequer trocou uma palavra com ele. Para descrever a cena, foi muito estranho e assustador, mas agora eles tinham que lidar com zumbis. Não demorou muito para que o primeiro zumbi atacasse atirando lasers. Seus olhos direto para Cole e o comandante. Essa merda estava fodida. Zumbis superpoderosos, quem faz isso? Fim do capítulo. Capítulo 166, Nova habilidade no Apocalipse. O laser atingiu o capô do caminhão, derretendo em segundos e fazendo com que o veículo explodisse logo em seguida. Irma, a comandante, líder ou o que quer que seja, como Cole, esqueceu seu nome logo depois que ela o deu e estava ocupada se dirigindo a ela pelo que ele presumiu ser seu título. Os dois pularam do carro assim que ele explodiu, deixando-os do lado de fora e expostos para o resto do mundo ver, ou neste caso para os zumbis pegá-los e despedaçá-los. Eles avançaram, uma multidão de mortos-vivos, abrindo caminho pelo campo enquanto corriam em direção a Cole e Irma, que rapidamente deram um pouco de distância ao caminhão em chamas e agora estavam de costas um para o outro enquanto enfrentavam o que poderia ser sua morte iminente. Cole ainda não tinha acesso ao Spectral Rover e a Shadow Dance, isso significava que eles teriam que enfrentar todos esses zumbis sozinhos, mas dada a força e o número deles, Cole não tinha tanta certeza se seria capaz de fazê-lo, escapar ileso disso. Era como estar de volta ao ginásio da escola em que ele havia surgido quando chegou a este andar. Precisamos chegar até aquela saliência ali, é uma saída de ar que deve nos levar de volta à rampa, mas como podemos chegar lá sem que essas coisas nos destruam é algo que não sei, ruim, mas aqueles 5 no ar são bem conhecidos e documentados, eles são o Zephyr Collective, um grupo de vilões com vários tipos de capacidade de voo. Eles são perigosos, especialmente quando você considera o fato de que durante seu tempo, aquele com os olhos do laser eram conhecidos como o terceiro ser mais poderoso do nosso mundo. Cole acenou com a cabeça enquanto respondia a ela. Então, pensando bem, o que você quer me dizer é que estamos regiamente fodidos e epicamente ferrados. Maravilhoso, mais alguma coisa que você queira me contar antes de estarmos mergulhados no zumbi? Cole perguntou enquanto tomava uma decisão dentro de si. Nada está particularmente próximo, exceto o fato de que estamos prestes a morrer e eu culpo você por isso. Irma disse enquanto Cole levantava uma sobrancelha surpreso, sorria e balançava a cabeça, ela não conseguia ver, mas Cole se divertiu. Diante da morte ele se divertiu, e não foi por nada além do fato de que ele esteve cara a cara com a morte a cada segundo desde que começou essa porra de evento. Ele tinha certeza de que amanhã seria igual. Você inseriu um prisma de classificação ouro do Vingador em sua estatística de destreza. A habilidade passiva Espelho do Caos foi gerada. Espelho do Caos, passivo, classificação ouro. Você é o reflexo do caos na realidade, reflete 65% de cada forma de dano causado aos seus atacantes com 70% de chance de ativar a Maldical do Caos, efeito, reduzindo todas as estatísticas e habilidades subsequentes do seu oponente em 2 níveis por 30 segundos. Definitivamente, isso não era o que ele esperava, mas, novamente, o que você poderia esperar quando os prints que ele usou eram chamados de Prisma do Vingador. E Cole não era de ser ingrato, sua nova habilidade era épica pra caralho, claro que não era o que ele esperava que teria afastado ele e Irma da horda de zumbis que se aproximava. Mas adicione isso à sua constituição demoníaca, e você terá uma constituição quase intocável. 65% do dano recebido seria refletido de volta, e então o efeito Maldical do Caos. Só com isso, Cole poderia deixar a pessoa mais poderosa ao seu redor de joelhos.
A desvantagem, porém, era que ele tinha que ter certeza de que poderia pelo menos sobreviver aos golpes que eles iriam desferir, e isso não foi garantido. Gravidade. Cole lançou uma explosão de gravidade de suas mãos que jogou os 3 primeiros zumbis para alcançá-lo para trás enquanto a comandante Irma abria fogo contra aqueles que estavam à sua frente. 2 estrondos subsequentes foram feitos quando Black Sapphire e Blue Obsidian saíram para tocar. Cole estava certificando-se de infundir energia em cada tiro, esvaziando a câmara de ambas as armas rapidamente enquanto as guardava no coldre e sacava seu rifle. Um dos zumbis saltou enquanto Cole golpeava o rifle na frente dele, a coronha da arma acertando a mandíbula do zumbi enquanto Cole pisoteava com força suficiente para deixar seu crânio em ruínas e o zumbi muito morto. Seus sentidos pareciam formigar quando ele foi atacado pelo que ele só poderia chamar de premonição ao ver um ataque particularmente devastador vindo em sua direção e na direção de Irma. Ele saiu do transe rápido o suficiente para se esquivar de um golpe selvagem, o zumbi estendido enquanto Cole ainda agachado apontou seu rifle para cima e puxou o gatilho. O poder do tiro explodiu completamente a cabeça do zumbi quando ele foi jogado para trás no corpo de outro, espalhando sangue e massa cerebral por todo o lugar. Ele deu um pulo, pendurando o rifle nas costas com um movimento fluido enquanto puxava Black Malachi e passava sua energia pela lâmina. Houve uma sensação de emoção abjeta e absoluta quando a lâmina vibrou e lançou uma onda de choque, chocando Cole enquanto ele esculpia a cabeça de outro zumbi. Em seguida, virou-se para agarrar a mão de Irma e puxou-a de volta para seu corpo antes de saltar 25 pés no ar. Seu corpo se moveu em um arco parabólico sobre as cabeças dos zumbis para pousar bem no meio da multidão e nem um momento antes de uma intensa explosão de energia ígnea atingir a área que eles ocupavam. Os restos do caminhão foram derretidos e transformados em um monte de escória tão rapidamente que era quase como se nada existisse. Os zumbis na área não foram queimados, em vez disso, todos eles viraram pó quase instantaneamente. Cole levantou a cabeça e acidentalmente travou os olhos com o zumbi que disparou os raios laser de seus olhos e causou a destruição que acabaram de ver. Cole o viu sorrir, a inteligência brilhando por trás daqueles misteriosos orbes verdes. Cole sorriu de volta para ele. Ele lançou uma explosão de gravidade, com seu corpo como epicentro, não saiu como uma onda de choque como ele queria, mas um número suficiente de zumbis na frente dele foram lançados para trás e para o ar quando Cole se virou, para fazer com que Black Malachi se tornasse um dos zumbis voadores. O chamado Zephyr Collective avançou sobre ele com uma nuvem de pó de osso girando ao redor dela que rapidamente se solidificou em enormes pontas de ossos que avançaram contra ele quando ela pousou. 2 poderiam jogar esse jogo, Cole não seria pego de surpresa por algum vilão zumbi. Fade, sua forma desapareceu, fazendo com que não apenas os zumbis atacantes parassem em estado de choque, mas também Irma, que não tinha certeza do que havia acontecido e imediatamente sentiu uma pontada de medo em seu peito ao pensar que talvez Cole a tivesse abandonado para salvar sua própria pele. Sem Cole em qualquer lugar para ser encontrado, a zumbi feminina com poderes de pó de osso voltou sua atenção para Irma. Seus ossos voaram em direção a Irma, e Cole estava prestes a pular para pelo menos protegê-la quando Irma se virou e sem cerimônia explodiu uma torrente de fogo azul de suas mãos. Cole estremeceu e rapidamente pulou para fora do caminho quando reapareceu, para assistir com uma expressão chocada no rosto enquanto a habilidade de fogo de Irma transformava o zumbi em cinzas. Tudo o que restou foi um par de pés muito podres. Da próxima vez, talvez devêssemos começar com isso, sabe? Tipo, vamos queimar todos aqueles zumbis até ficarem crocantes e... Cole se cortou enquanto segurava Malachi preto em um aperto de rio e mudava para a forma de um gládio e esfaqueou-o no nariz perdido de um zumbi e na parte de trás de seu crânio, antes de torcê-lo e cortar para cima, cortando sua cabeça ao meio. E imediatamente ele notou Irma de joelhos, tentando ao máximo recuperar o fôlego enquanto as chamas azuis que ela acabara de usar começaram a se contorcer e subir por seu corpo. Cole não precisava de ninguém para explicar o óbvio para ele, algo estava acontecendo errado com ela. Fim do capítulo.
Capítulo 167, Singularidade no Apocalipse. Mas mesmo que algo estivesse errado, não havia nada que Cole pudesse fazer naquele exato momento, pois eles ainda estavam sendo atacados por zumbis. Ele levantou um braço e criou uma explosão de gravidade, que interceptou o que parecia ser um raio de energia rosa que voou até eles de dentro da multidão, ou melhor, da horda de zumbis. Cole nem queria saber o que aquele raio fazia, ele não tinha certeza se teria gostado de descobrir de qualquer maneira. Ele estendeu um braço e colocou-o no ombro de Irma, as chamas pareciam reagir à sua proximidade, incendiando-se e engolindo sua mão na tentativa de queimá-la até virar pó, assim como havia feito com os outros zumbis. Cole puxou a mão para trás em estado de choque, mas tudo isso não se comparava a Irma cerrando os dentes enquanto falava com ninguém em particular. Eu não vou deixar você machucá-lo. Havia tanta dor, luta e ódio em sua voz que Cole por um momento esqueceu que estava no meio de uma briga, mas os zumbis não o fizeram enquanto corriam para frente, porém um lapso momentâneo de atenção não foi suficiente para trazer Cole caído, afinal ele tem seu domínio para recorrer caso algo aconteça com ele. Ele moveu a cabeça para o lado como um zumbi que parecia ser feito inteiramente de pedra. Se a rocha estivesse podre e fétida. O punho rochoso, chiado passou por seus ouvidos com força suficiente para que o próprio vento fosse deslocado. Mas toda a energia daquele soco se dissipou inofensivamente quando Cole o evitou. Ele bateu a mão direita para trás, Malakai Negro ainda segurado em um aperto reverso enquanto a espada mergulhava na garganta do zumbi, seguido rapidamente por um golpe para cima que mais uma vez dividiu o crânio do zumbi em dois. Cole voltou sua atenção para Irma e percebeu que ela estava melhor. De pé e usando um chicote feito de fogo para abrir caminho através da horda de zumbis. Cole seguiu logo em seus calcanhares, mas eles não estavam se movendo nem perto ou talvez um quarto mais rápido do que ele teria preferido que eles se movessem, o que significa que cabia a ele tentar limpar o caminho, mas os supervoador zumbis motorizados nem sequer lhes dariam a chance de passar. Outro feixe de luz veio voando em sua direção, acelerando pela distância com a força de uma estrela cadente com tanto calor para derreter o aço e transformá-lo em escória em segundos. Cole respondeu enquanto lançava uma Chaos Blast na direção do feixe. A explosão que se seguiu foi tão poderosa que Cole e Irma foram lançados para a frente, seus corpos raspando no quadrilátero enquanto eram jogados para a frente, semelhante a pinos de boliche. Seria mentira se Cole dissesse que não foi doloroso, mas felizmente eles não foram os únicos afetados pelo choque de energia e habilidades. Todos os zumbis do coletivo Zephyr, exceto o cara musculoso com o raio ocular insano, já estavam no chão. Cole imaginou que talvez ele fosse este universo ou talvez este lado do super-homem do universo do sistema. Então talvez dançar tango com ele não seria a coisa certa a fazer. Especialmente sem o acesso às suas habilidades de movimento e teletransporte. Ele se levantou e convocou Chaos Blast novamente, desta vez reforçando sua vontade na habilidade, remodelando-a de sua forma de esfera explosiva e espalhando-a em suas mãos até parecer que ele estava segurando um buraco negro em seu corpo, suas mãos, e foi então que Cole teve a ideia. O que acontece se, digamos, você misturar sem cerimônia o poder da gravidade e do caos? Cole felizmente queria descobrir enquanto reestruturava o Chaos Blast de volta à sua forma original, mas desta vez infundindo muita energia negativa, e tanto poder da gravidade quanto ele pudesse espremer na visão de destruição do tamanho de um beisebol, e energia. Imediatamente Cole sentiu o peso quando sua mão mergulhou no chão com tanta força que quebrou a terra abaixo em pedaços. O vento aumentou ao redor deles quando a bola de energia começou a girar ferozmente e começou a arrastar e atrair para si todas as pequenas coisas nas proximidades. Por alguma razão, a habilidade chamou a atenção de todos os zumbis nas proximidades. Isso também falava muito do nível ou presença de inteligência dentro desta horda de zumbis, eles definitivamente não eram como os zumbis tradicionais com os quais Cole já havia entrado em contato. Ou não entrou em contato, por assim dizer, mas no final das contas você entendeu.
Mas não houve tempo para pensar, outro raio ocular veio voando em sua direção, mas foi sugado sem cerimônia para o orbe de escuridão, agora em rápida expansão, dentro da mão de Cole. Eu acho que você precisa abandonar essa maldita habilidade e vamos dar o fora daqui. Irma gritou atrás dele, já correndo enquanto se dirigia para a ventilação. Os zumbis, por outro lado, estavam todos agindo como se estivessem em transe e, embora Cole não tivesse ideia do porquê, ele ainda sabia como seguir um bom conselho quando um lhe era dado. Ele jogou o orbe e se virou sem se importar em ver o que aconteceria a seguir, e pagou o preço por isso quando um raio atingiu suas costas e saiu através de seu peito, abrindo um grande buraco em seu corpo. Maldical do caos desencadeada. Cole gritou alto, um corpo mais resistente significava que ferimentos como esse não o matariam mais imediatamente, seria uma queimadura lenta até a morte ou recuperação enquanto seu corpo se curasse, mas isso era muito pior do que ser esfaqueado ou baleado. Um buraco do tamanho de uma tigela foi queimado em seu corpo com sua carne ainda fervendo enquanto micropartículas de qualquer energia contida naquele feixe ocular ainda o queimavam. Mas Cole não era nada senão um fanático pela dor, as coisas que deixariam qualquer outra pessoa de joelhos de dor fariam esse novato destruidor de mundos sorrir e rir, então ele se virou, a raiva gravada em suas feições enquanto ele ignorava o preto literal. Buraco se expandindo sobre sua cabeça enquanto ele infundia mais da metade de sua energia em Black Malachi, fazendo a lâmina vibrar intensamente enquanto ele balançava, usando Black Cut, enquanto uma onda de energia negra surgia para fora, colhendo dezenas de zumbis antes de alcançar o zumbi com olhos de voo e feixe de laser. O zumbi já havia sido derrubado pelo desencadeamento da Maldical do Caos, a onda atingiu seu peito, quase dividindo seu corpo ao meio quando foi jogado para trás, toda a carne de sua cintura escavada com a única coisa restante, intacta sendo sua coluna vertebral. Os olhos de Cole se arregalaram em choque quando ele percebeu algo. Durante todo esse tempo, Zombie estava brincando com ele. Ele se virou e seguiu em frente, e não muito tarde, pois o buraco negro ganhou velocidade em sua rotação e começou a atrair coisas que eram muito grandes do que o normal, também conhecidos como zumbis. Ele se abaixou sob um golpe selvagem de um zumbi que nos arrastou pelo ar. Cole estava confuso, pois lhe parecia que a força atrativa do buraco negro não parecia funcionar sobre ele. Gravidade mais explosão do caos igual à singularidade do caos. Cole arregalou os olhos em choque quando finalmente percebeu que este não era um buraco negro. Era muito pior e ainda estava crescendo, expandindo-se para abranger e engolir ainda mais do que Cole esperava. Ele correu e saltou no ar, logo após o rastro de chamas de Irma, deslizando para dentro da ventilação em um movimento rápido. Ele percebeu que ela estava esperando por ele e não resistiu a gritar com ela. Correr! E ela correu enquanto rapidamente ganhava velocidade movendo-se pela ventilação enquanto Cole a seguia o mais rápido possível. Sons enormes de gemidos e estrondos, juntamente com os guinchos e gemidos selvagens dos zumbis, encheram o ar. Todo o edifício pareceu estremecer quando uma força de poder inimaginável nasceu dentro dele. À medida que avançavam, parecia que a própria ventilação estava sendo arrastada enquanto os sons de gemidos vinham dela sendo puxada de volta para a singularidade do caos. De repente, ele esbarrou em Irma, que havia parado para Deus sabe o que enquanto eles corriam para salvar suas vidas. No entanto, ele esbarrou nela com força suficiente para que ela fosse empurrada para frente e para fora do prédio, com Cole a seguindo pouco depois, quando os dois caíram ao ar livre a milhares de metros de altura, rumo à sua destruição iminente. Fim do capítulo. Capítulo 168, Caindo no Apocalipse. Cole teve vergonha de admitir que pode ter desmaiado por alguns segundos de medo de cair da lateral de um prédio. Ele não esperava isso, se tivesse que ser honesto, e sabia que não havia como seu corpo ser forte o suficiente para sobreviver a uma queda de uma distância tão grande que você congelaria até a morte em segundos ou sufocaria sem ar. E ainda havia a queda a ser considerada. De qualquer forma, o vento soprando em seu corpo e os gritos altos de Irma foram suficientes para acordá-lo,
ao perceber a terra que se aproximava rapidamente. Cole estremeceu quando o que viu foi uma massa enegrecida de morte e escuridão, ruína até onde a vista alcançava, como se um flagelo tivesse varrido todo o lugar com vários bolsões enormes de massas trêmulas e em movimento que só poderiam ser hordas de zumbis. Cole se preocuparia se pudesse, mas nada disso importaria se ele não sobrevivesse à queda primeiro. Ele colocou as mãos ao lado do corpo e inclinou seu corpo como um paraquedista, sua forma cortando o ar enquanto ele voava, caía em direção à agitada Irma. Nesse estado, Cole teve que ser honesto e dizer que ela não se parecia em nada com o feroz e perigoso comandante, líder mercenário que ela parecia. Mesmo assim, ele precisava acalmá-la, e fez isso da única maneira que sabia. Comedor de pecados. Ela caiu mole em suas mãos, sua respiração pesada enquanto todo seu corpo empalidecia em um ritmo visível à vista. Cole engoliu em seco, ele estava muito mais forte agora, ele era classificado como prata, pelo amor de Deus, aquela novidade de que suas habilidades eram muito mais fortes agora do que nunca. Ele deveria saber que não deveria ativar sua habilidade na mesma intensidade de antes, isso só era pedir para matar alguém quando essa não era sua intenção. Ele a arrastou para mais perto deste corpo e deixou o vento agilizar sua forma enquanto eles caíam. A única coisa que podiam fazer agora era deixar a gravidade desempenhar seu papel. E como ele ainda não tem acesso às suas habilidades Spectral Hover e Shadow Dance, a única outra escolha que ele tem é confiar no domínio de Gravity. Esperançosamente, também foi forte o suficiente para impedir que ambos pintassem uma mancha vermelha na feia escuridão da qual este mundo se tornou uma tela. O vento uivou e atingiu Cole e Irma, a força por trás dele quase sendo forte o suficiente para ser considerado um soco. E com a rapidez com que eles se moviam, Cole nem conseguia enxergar bem, pois seus olhos lacrimejavam. Foi nesse momento que ele criou uma bolha de gravidade ao redor deles, e dentro dessa bolha ele cancelou completamente o efeito da gravidade, levando os dois a uma parada repentina e muito estranha, e não era algo que seus corpos pudessem suportar, pois tanto Irma quanto Cole vomitou, bile e saliva misturadas com manchas de sangue que mancharam seus lábios e orelhas de vermelho. Cole não tinha absolutamente nenhuma ideia do que aconteceu, no entanto, devido à reação chocante, Cole não conseguiu manter o controle sobre a habilidade. Ele desapareceu com um estalo enquanto os dois continuavam a descida, suas mentes e visões embaçadas de modo que não conseguiam ver nada até que o impacto fosse causado. Irma bateu na parte interna de uma enorme antena parabólica, com os braços e as pernas dobrados em ângulos estranhos enquanto ela escorregava, deixando um rastro de sangue em seu rastro. Cole não teve tanta sorte quando bateu na viga que se estendia da borda até um ponto acima do prato. Seu corpo foi contorcido e dobrado enquanto ele era espremido nas frestas do pilar, e saía do outro lado para pousar com um esmagamento molhado no prato, seu próprio corpo deslizando para baixo, deixando seu próprio rastro de sangue que ironicamente cruzou o de Irma, deixando um grande X vermelho no prato. Ele deslizou até a borda e caiu no chão. Dor era tanta que Cole nem conseguia pensar. Mas mesmo em seu estado confuso de dor, seus ouvidos ainda podiam captar os passos dos mortos-vivos, dos caminhantes com poderes, e ele absolutamente não iria apontar para si mesmo, mesmo com a dor que estava passando, que ele apenas fazia os caminhantes rimarem, com poderes, ha! Ele fez isso de novo. Pop, asterisco, arg hhhhh. O grito de Cole pareceu ressoar no ar enquanto sua coluna se realinhava com seu cérebro. E, ao fazer isso, a dor de outras partes de seu corpo, que Cole não tinha ideia de que haviam sido feridas, inundou seus receptores. Nervos dilacerados se uniram e nervos emaranhados se desembaraçaram. Cole sabia que ele era um curandeiro muito bom, talvez até se aproximando dos níveis de Wolverine e Deadpool, o que, para ser honesto, era um pouco exagerado. Mas ainda assim ele se curou bem o suficiente. Mas isso era outra coisa. Seu corpo foi quebrado ao limite, ele deveria estar morto, ele deveria estar morto.
Mas com o coração ainda batendo, seu corpo estava usando o que restava de sua energia para curar o dano que lhe havia sido causado pela queda. Cole realmente desejou estar morto, pois pouco a pouco seu corpo se recompôs enquanto sua consciência e percepção voltavam bem a tempo de ele precisar de um zumbi saltando sobre ele, suas mandíbulas cheias de dentes que brilhavam em metal. Vertigem. Mostrou um efeito que nunca havia mostrado antes, o zumbi parecia se contorcer, não era muito pronunciado, mas apenas o suficiente para que você pudesse perceber. Para Cole, a reviravolta era praticamente a forma de movimento que uma pessoa com enjoo ou náusea sentirá. Ele rolou, ignorando a pontada de dor que percorreu seu corpo ainda em cura enquanto seus intestinos deslizavam de volta para sua garganta. O zumbi caiu no chão com um grito estrangulado, enquanto Cole enfiava sua lâmina no topo de sua cabeça. Ele se virou, observando que eles pareciam estar em algum tipo de instalação, e diretamente ao leste, a cerca de 2 a 5 quilômetros de distância, estava a Torre de Babel da qual eles haviam caído. A instalação com a enorme antena parabólica parecia ter sido conectada à torre em algum momento ou ainda e ele simplesmente não conseguia dizer qual era essa conexão. Ele se virou, ignorando o sinal sonoro de notificações penduradas no canto de sua visão. Ele se moveu traçando a trajetória da queda de Irma. Não demorou muito para encontrá-la, olhos vidrados, pescoço torcido na direção oposta enquanto algum tipo de cachorro zumbi rasgava sua barriga para ver o sangue dentro dela. Cole se sentiu culpado, pelo menos por um momento. Honestamente, não havia realmente nada que ele pudesse ter feito diferente. Este andar não é sobre dominação ou vitória, é uma luta e uma corrida pela sobrevivência. Pessoas morrendo no caminho parece o tipo de coisa normal que isso aconteceria em um mundo como este. O cachorro então percebeu Cole, levantando a cabeça para olhar para ele com um único olho grande. Cole ouviu um giro mecânico quando venezianas apareceram sobre seus olhos. Em seguida, expandiu, antes de estreitar até atingir o ponto exato. E então, para todo o seu choque e horror, uma metralhadora saiu das costas do cachorro e apontou para ele. Isso era ridículo, de todas as porras de coisas ou direções que essa situação teria tomado, tinha que chegar ao cachorro zumbi sendo uma máquina de matar biônica com uma maldita mini-arma saindo de suas costas. Cole desejou que Morgan estivesse aqui. Bom cachorrinho? Cole perguntou, mas não parecia que o cão biônico quisesse ser chamado de cachorrinho, e mostrou isso corretamente ao responder a Cole com toda a animosidade que você pode esperar de um cão biônico zumbi. Meu nome é o idiota do grande general. Agora coma chumbo. E então o cachorro abriu fogo, apenas para a arma esvaziar, girando inutilmente nas costas da criatura. Foi nesse ponto que Cole percebeu que não havia cinto de munição nele, o maldito cachorro não tinha munição, era apenas muito vingativo. No entanto, qualquer outra coisa que Cole ou o cachorro dissessem foi engolida pela explosão repentina do corpo de Irma em chamas. Cole gemeu enquanto perguntava em voz alta: o que agora? Fim do capítulo. Capítulo 169, Renascimento no Apocalipse. As chamas giraram ao redor de seu corpo em uma conflagração massiva, confundindo Cole. Claro que ela tinha alguns poderes de fogo incontroláveis, mas isso não significa que era normal ou certo para ela simplesmente entrar em chamas de repente. Mas a essa altura Cole estava bem ciente de que nem tudo o que ele via ou esperava que acontecesse iria dessa maneira. Cada andar parecia funcionar dentro dos parâmetros de suas próprias regras de realidade, o que era estranho, pois de acordo com seu entendimento, todos os andares estavam todos dentro do mesmo universo digital. Mas isso era demais para pensar agora, já que ele realmente não conseguia entender muitas coisas. Porém, no devido tempo, um dia a Terra se tornará parte de um universo mais amplo, talvez então ele seja capaz de entender muitas coisas que ele nunca poderia. No final, embora Irma tivesse parado de queimar, o que restou depois foi apenas uma enorme pilha de cinzas enquanto Cole e o cachorro Bionic Zombie olhavam para seus restos mortais. Isso é uma merda esquisita, gritou o cachorro enquanto dava alguns passos para trás, certificando-se de manter a pilha de cinzas entre ele e Cole.
Cole. Não pude deixar de levantar uma sobrancelha com aquele comentário, era tão estúpido que estava saindo da boca do que ele consideraria a merda mais esquisita que existe. Eu sei o que você está pensando, humano não infectado, mas eu sou o grande general idiota. Eu não sou uma aberração, mas um espécime de engenharia biônica canina e de ponta 59 dá a você um super guerreiro K9 diferente de tudo que você já viu ou verá você já viu antes. Então, tome cuidado com o que você pensa de mim. Posso simplesmente ficar com raiva agora e decidir quebrar a porra da sua coluna depois de encher você de chumbo, então eu comerei seus restos de enigma de bala, espere. Também não pegou fogo espontaneamente, certo? Cole revirou os olhos, absolutamente tentado a acabar com o cachorro maluco e obviamente muito louco. De alguma forma, manteve as suas funções intelectuais ou pelo menos algumas delas. Dado o estado estranho de seu corpo, e o fato de ele continuar se apresentando como o grande general idiota, fez Cole perceber que talvez estivesse dando a ele uma frase de efeito em vez de um nome real, porque seria ainda mais estranho se realmente seu nome fosse The Grand General de Pshit, mas tanto Cole quanto o cachorro foram tirados de suas reflexões por um grito assustado quando Irma saiu das cinzas chorando e tremendo. Tanto Cole quanto o general olharam para ela enquanto ela parecia maníaca, gemendo e se virando como se não tivesse ideia de onde estava ou quem ela era. Talvez devêssemos reconsiderar o que é estranho, sua amiga acabou de voltar dos mortos e está agindo como uma completa maluca. Quero dizer, é claro que devemos considerar também o fato de que ela é um vinho muito, muito bom, maluca, ela deve estar absolutamente deliciosa agora que não é mais um pedaço de carne estragado na calçada. Isso definitivamente estava ficando fora de controle, e sim, ela estava nua e embora Cole adorasse dizer honestamente que ele era o cavalheiro perfeito, era uma pena que ele não pudesse. Ela era gostosa, e as tatuagens vermelhas por todo o corpo pareciam aumentar o mistério que a tornava bastante exótica. Finalmente ela pareceu se acalmar, sua respiração ficando mais lenta enquanto ela se sentava no meio de suas próprias cinzas enquanto Cole tentava ao máximo ignorar os múltiplos cantos e recantos de seu corpo onde as malditas cinzas estavam se metendo. Por alguma razão, tanto ele quanto o general estavam mais do que dispostos a esperar que ela chegasse a uma conclusão ou realização ou algo assim, e isso não demorou muito. Merda! Caímos no lado oeste da torre. Temos que nos mover agora se não quisermos que minha equipe de terra saia sem nós. Eu também preciso encontrar uma maneira de me comunicar com eles. Existe talvez uma chance de você ter algum tipo de telefone via satélite ou algo semelhante. Irma perguntou enquanto se levantava e estremecia um pouco. Cole balançou a cabeça negativamente enquanto tirava a jaqueta e a jogava para ela, no momento em que ela sem cerimônia deu um soco no general com tanta força que ele voou para trás quase 300 metros. Cole ergueu uma sobrancelha, ela era mais forte. Simplesmente ótimo. Venha comigo, precisamos entrar nesta estação, devemos conseguir algumas armas que não parecem ter saído de um filme de cowboy e de algum filme de fantasia com classificação B. Aquele cachorro estúpido comeu meu pâncreas, a vadia. Cole ergueu uma sobrancelha novamente, mas não foi ele quem deu uma resposta a Irma. O pâncreas de pessoas não infectadas ajuda muito a me ajudar a manter uma pelagem lisa e bem lustrosa, mas posso entender por que você se sentirá menosprezada por eu comer seu doce pâncreas. Por favor, bela senhora, meu nome é... o grande general. Merda. Eu assistia todas as patrulhas excêntricas na TV quando criança, aquelas antigas reprises de você salvando gatos e bebês indefesos eram a única fonte de entretenimento que tínhamos, mas uma existência irritante. Oh, então você sabe da minha glória. Ótimo, é bom que você saiba. Agora me dê seu pâncreas e seu cérebro. E eu não vou machucar você. As sobrancelhas de Cole saltaram novamente quando a arma em suas costas fez outra aparição e esvaziou-se mais uma vez, enquanto Irma olhava para ela com um olhar irritado. Cole, por outro lado, estava começando a achar a conversa deles divertida e extremamente divertida, se ele tivesse que ser honesto.
Terminou, eu deveria matar você, mas suas funções cognitivas, mesmo como um zumbi, são surpreendentes. Não é como os outros que estão isolados da humanidade e agora têm uma sociedade própria impulsionada pela necessidade constante de consumir tudo e todos, que vive. Digamos que posso lhe dar todo o pâncreas e cérebro que você quiser, recém-colhido de um espécime que nunca ficaria sem cérebro e pâncreas. Collie não sabia como isso era possível, mas o maldito cachorro estreitou os olhos. Isso parece bom demais para ser verdade, qual é o problema? Até Cole sentiu que era bom demais para ser verdade, onde ela conseguiria alguém que pudesse regenerar seu próprio cérebro depois de colhido para alimentar esse cachorro maluco, apenas alguém com. Collie estreitou os olhos também enquanto dava alguns passos para trás, não gostando mais da direção que a conversa estava tomando. O problema é que você me siga de volta ao santuário. Temos médicos e cientistas que têm trabalhado arduamente para encontrar uma maneira de fazer engenharia reversa do vírus ou, pelo menos, criar uma vacina que nos torne imunes a uma mordida ou sejamos capazes de combater seus efeitos por tempo suficiente para tirá-lo de nossos corpos. Em troca, você terá um suprimento vitalício de pâncreas e cérebros humanos. E também vou conseguir alguma munição para sua arma rotativa e talvez uma armadura nova como essa, você costumava usar nos shows antigos, o que você me diz? Irma perguntou enquanto arrastava a jaqueta de Cole para mais perto de seu corpo. Isso parece um bom negócio, foram algumas dezenas de séculos solitários, talvez tenha sido mais longo ou mais curto. Posso também obter uma atualização de software e hardware. Minha mente está fraturada. O cachorro falou com tanta melancolia e tristeza que até Cole, um tanto sem coração, quase comoveu-se. Mas no final, onde ela iria conseguir todos aqueles pâncreas e cérebros? Não se preocupe, você vai se curar, Irma disse a ele enquanto passava por ele, indo em direção aos edifícios enormes, mas ainda um tanto pequenos, atrás da enorme antena parabólica que os pegou quando caíram do céu. Ele gaguejou com a audácia, mas tanto a mulher quanto o cachorro optaram por ignorá-lo. Collie se perguntou se talvez fosse mais do que apenas as regras da realidade ou da física que eram diferentes neste andar, talvez o bom senso não fosse bom senso. Afinal, como pode um cachorro ser o melhor companheiro de uma mulher? Tanto o cachorro quanto a mulher devem estar em dívida com o homem, porque de repente eles são idiotas e ele é a pessoa que está sendo preparada para ser comida. Não que ele estivesse sendo misógino, mas, uma mulher é feita para um homem assim como o homem é feito para ela e um cachorro é o melhor amigo de um homem, mesmo que seja um zumbi ciborgue, sim, não, quem era ele para se interpor entre esse relacionamento mágico? Collie riu quando pensamentos realmente desagradáveis passaram por sua cabeça, quanto mais cedo eles chegassem à segurança, melhor, ele tinha coisas para fazer. Fim do capítulo. Capítulo 170, Emboscada no Apocalipse. Cole não tinha ideia para que serviam os satélites e as pequenas estações atrás deles e, francamente, ele não se importava. Este era o Apocalipse, não havia tempo para se preocupar com a função de certas coisas. Ele sabia disso pelo menos com certeza e não se incomodaria com nada que não tivesse qualquer ganho ou consequência imediata para ele. E era por isso que ele se contentava em ficar sentado ao lado, observando impassivelmente Irma e seu novo cachorro zumbi abrirem caminho até uma garagem. Collie se levantou assim que eles entraram, ele estava com a guarda levantada, mas ficou surpreso quando nenhum zumbi saiu correndo da garagem. Havia alguns móveis de neve. Ou não, a nave parecia diferente de tudo que ele já viu. Ele estava pairando no chão com o que parecia ser um enorme leme pendurado atrás dele. Ao se aproximar, Cole percebeu que não estava flutuando no chão, mas sim mantido no lugar por dois suportes que pareciam ser portas de carregamento. Collie olhou para fora, enquanto estava absolutamente gelado, não havia neve à vista, apenas uma extensão infinita de cinzas e poderosas nuvens de poeira, Com tanta poeira e cinzas, algo que Cole estava notando agora cobria quase tudo que ele podia ver com seus olhos. A escuridão e o cinza que cobriam este mundo, uma mancha contagiosa que se estendia até o horizonte.
Este mundo estava doente, lutava muito para sobreviver, mas eventualmente, pelo que ele pôde ver, chegará a um fim extremamente triste e desesperador. Foi lamentável e não porque Cole desejasse salvá-lo, diabos, se lhe pedissem para dizer que seria melhor espremer o mundo de tudo o que pudesse ser ganho e então acabar com sua miséria. Esses Squire Striders nos levarão onde precisamos estar em algumas horas. Eles estão totalmente carregados, então temos uma corrida direta de 4 horas com essas coisas antes de precisarmos levá-los para outra porta de carregamento ou esperar que eles carreguem. Usar raios ultravioleta ambientais para carregar as baterias. Isso pode levar pelo menos 5 horas. Cole não se importou com a explicação que ela estava dando, eles estavam com a agenda apertada e precisavam se mexer. Eles estariam contornando a Torre de Babel, que ainda tinha aquela enorme monstruosidade se movendo e o rei sabe Deus o que. Ainda seria extremamente perigoso, o terreno por si só não parecia seguro e era todo em ruínas e cinzas, sem falar no maior fator a considerar, os zumbis ainda estavam em jogo. Cole apenas balançou a cabeça e montou em um dos Striders da neve. Parecia menos complicado do que Squire Striders. Só vai haver um ritmo e esse é o meu. Então é melhor você me acompanhar, aspirante. Se você não puder, eu simplesmente aceitaria que o dinheiro que você pagou pelo transporte seria uma remuneração por toda a merda que você acabou de fazer, me fez passar recentemente. Cole estreitou os olhos para fazer fendas perigosas enquanto observava Irma, ele riu, mas sabiamente não disse nada. Sue estava fazendo aquela coisa que as mulheres fazem quando não querem admitir sua própria inadequação. Escolha uma briga e sempre encontre uma maneira de distorcer a situação e culpar o homem. Cole já estava em um relacionamento tóxico e, embora não fosse um santo, ele sabia que não deveria cair na armadilha dela. Ele deu partida no Strider, apreciando o estrondo profundo que a nave emitia quando começou, ronronando alto como um enorme gato selvagem. Irma encontrou algumas roupas novas e devolveu a jaqueta de Cole para ele, então ela subiu no Strider antes de jogar um conjunto de óculos para Cole enquanto usava um capacete de proteção completo com sistemas de filtragem para filtrar o ar ruim. A máscara de filtração, entretanto, não era algo de que Cole precisava. Ele já tinha sua máscara, que fazia um trabalho mais do que bom em manter outras 9 coisas longe de seu nariz. Então ele apenas seguiu Irma e seu cachorro recém-adotado. Eles passaram pela antena parabólica, o transeunte se erguendo a quase 1,5 metros do chão enquanto eles percorriam a distância, deixando enormes nuvens de poeira preta e falas subindo atrás deles. Cole foi capaz de acompanhar Irma, na verdade, ele ousa dizer que era um piloto melhor do que ela. Mas no final das contas não foi culpa dela, sua habilidade aeronauta já fazia uma mão excelente com qualquer tipo de nave que tivesse qualquer forma de voo, não importa quão limitada. E embora fosse chamado de Squire Striders, essas coisas eram apenas bicicletas flutuantes glorificadas, se Cole tivesse que ser honesto consigo mesmo. Ele encolheu os ombros e acelerou o motor, observando a Torre de Babel crescer à sua vista. Irma parou quando estava a uns bons 100 metros de distância do prédio em si, e a partir daí começou a viajar perpendicularmente ao prédio, indo em direção à borda do prédio inclinado que ficava a uma certa distância. Eles não tinham nenhuma comunicação entre os dois, então Cole apenas seguiu atrás dela, até que, é claro, ele começou a receber feedback de seus olhos buscadores do pecado, algo estava prestes a dar errado, de novo. Mas ele não foi capaz de dizer o que sentia, pois tudo o que tinha no momento era uma intensa sensação de perigo crescente. Cole balançou a cabeça, mas certificou-se de que poderia permanecer concentrado na tarefa em questão. Eles continuaram sua jornada por quase 1 hora antes que a borda do prédio aparecesse na frente deles. Cole notou Irma acelerando, mas foi nesse exato momento que seu senso de perigo disparou com tal intensidade que Cole quase imediatamente desenvolveu uma dor de cabeça. Seu corpo reagiu quando ele puxou seu rifle e colocou uma bala explosiva dentro de sua câmara e puxou o ferrolho. Toque duplo. 2 cães, lobos zumbis com caudas de escorpião bizarra saltaram do segundo ou talvez ainda fosse o primeiro andar do prédio.
quebrando janelas enquanto uma multidão de cacos de vidro chovia sobre eles abaixo enquanto as duas criaturas realizavam sua emboscada, sua trajetória levando-os diretamente para Irma e o general da marca, que não conseguiram se defender ou ir mais rápido, pois estavam completamente pego de surpresa. Bang, bang, bum, bum, asterisco. Cole tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto puxava o ferrolho de seu rifle, deixando cair o vazio das balas explosivas anteriores. Ele levantou a mão esquerda e explodiu as proteções com 5% de sua reserva total de energia, criando uma poderosa onda de gravidade que atingiu os dois novos cães escorpiões zumbis que também pularam do prédio para atacá-lo. As criaturas tiveram seus corpos torcidos e quebrados apenas pela intensidade do ataque, enquanto Cole avançava até cavalgar ao lado de Irma. Ambos fizeram uma curva fechada, chegando totalmente ao lado leste do prédio. Foi então que Cole descobriu uma rodovia, ou pelo menos o que costumavam ser os restos de uma. Estava cheio de artesanato abandonado de uma maneira que Cole só poderia atribuir a um ferro velho, mas até onde a vista alcançava, havia veículos em vários estados de ruína e mau estado. Mas acima de tudo, o comboio de caminhões no horizonte estava ganhando velocidade rapidamente. Os olhos de Irma se arregalaram ao dizer a Cole: "Vamos, temos que alcançá-los ou estaremos ferrados." Em resposta, Cole revirou os olhos e pensou consigo mesmo, o que mais havia de novo. De qualquer maneira, Cole obteve a resposta para suas perguntas rapidamente quando a poeira preta explodiu do lado da estrada ao lado dele. Um escorpião lobo zumbi saltou, mandíbulas estendidas e mirando em sua cabeça. Cole não tinha previsto isso. Parece que mesmo com toda a sua força, sua percepção e domínio não eram tão bons em detectar coisas que vinham até ele do subsolo. De qualquer maneira, Cole reagiu bem a tempo, pois, vértigo, parecia torcer a fera no ar enquanto Cole se virava por apenas um segundo e mirava com seu rifle. Assassinato. Bang. Asterisco. A criatura morta-viva caiu com um baque forte atrás de Cole e Irma enquanto eles dirigiam ainda mais rápido, para observar o comboio ainda se afastando deles. A essa altura, Irma já estava agitando as mãos, apertando o botão da buzina do Strider repetidas vezes, explodindo e anunciando sua localização para que todos os zumbis nas proximidades ouvissem. Mas Cole não podia culpá-la. Talvez a ideia de ficar para trás seja muito pior do que ser perseguido por uma horda interminável de zumbis. Ponto que foi exatamente o que aconteceu quando Cole começou a ouvir os sons de vários intervalos. Ele olhou para cima bem a tempo de ver zumbis de todas as formas e tamanhos quebrando ou pulando pelas janelas do prédio, todos eles inclinados e indo em direção aos caminhantes de Irma e Cole. Felizmente para eles, Irma conseguiu encontrar munição para seu novo amigo K9, e o grande general não decepcionou ao iluminar o céu com rastros de balas em chamas que destruíram muitos dos zumbis antes de atingi-los ou atingir o chão. Mas ele mal estava fazendo a diferença quando Cole descobriu mais e mais lobos zumbis saltando da terra, e mais zumbis saindo da Torre de Babel, ou saltando dela. Todos eles se unindo para formar uma horda que os perseguia ativamente, com mais do que alguns deles usando suas habilidades enquanto pontas de gelo e raios passavam por seu corpo para atacar e impactar no chão de qualquer maneira. Eles estavam ferrados e Cole estava certo. O que mais havia de novo? Fim do capítulo. Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. René Descartes.